Como eu falei, meu caderno eu vou utilizar um tecido laminado na lombada. Então eu vou aproveitar para falar um pouquinho a respeito da laminação e que tipo de laminação eu vou utilizar. Normalmente a gente utiliza a laminação para os tecidos que têm a trama muito aberta, para que a cola não transpasse o tecido e fique difícil de trabalhar na hora da encadernação. Além disso, a laminação acaba dando uma estruturação melhor para o trabalho. E a gente pode laminar com diversas espessuras de papéis, tá? Então, por exemplo, esse aqui eu utilizei para laminar o tecido um papel de 120 gramas, porque eu queria algo mais resistente. Na verdade, esse aqui eu laminei para capa e esse para guarda, porque esse caderno eu vou trabalhar com papelão fino e eu poderia até nem utilizar o papelão, porque eu vou fazer uma encadernação tipo brochura. Então, olha só, com a laminação com papel de 120 gramas, eu já consigo uma capinha bem resistente para o meu caderninho. E quando eu colocar a guarda, então na verdade eu vou estar dobrando essa gramatura de espessura, né? Então ele fica mais durinho ainda. Tá? Se eu colar a guarda no verso da capa. Em uma das minhas postagens, eu coloquei a foto dessa ferramenta aqui. Ela chama-se paquímetro. Eu utilizava essa ferramenta na fonoaudiologia para fazer medidas de face. Aqui na encadernação, eu utilizo para medir a espessura. Então, se eu colocar esse papel junto com esse, eu vou ter uma espessura maior. Eu vou ter uma espessura de 1,40, tá? Mas para que serve isso? Aqui nesse caso é só por um efeito de curiosidade. Mas no caso do meu caderno de receitas, eu vou fazer uma emenda na capa de um papel com um tecido. Então, fica bem interessante. Eu já tenho essa ferramenta. Quem não tem, não tem essa necessidade. Mas ela facilita na hora de eu medir a espessura do meu papel e a espessura do tecido que vai ser laminado. Então, se eu utilizar um papel de 120 gramas para fazer a emenda com este papel, olha só, o tecido tem 1,9 e o papel tem 0,30. Então, olha só a diferença que dá do papel para o tecido. Na hora que eu for colar na minha capa e eu for fazer essa emenda, essa diferença vai aparecer aqui, tá? Eu posso sobrepor o papel, eu posso fazer uma compensação com o papel para a espessura ficar perfeita, mas quanto mais a gente se aproximar da espessura dos dois materiais, a emenda fica mais bonita, fica um trabalho mais bem acabado, tá? Mas se você não tem a ferramenta, tudo bem, a gente vai no tato, na sensibilidade tátil e na parte visual também, tá? A diferença é mínima, mas quando você trabalha com os dois materiais na mesma espessura, o trabalho fica melhor apresentável. Aí, aqui nesse caso, eu vou laminar o meu tecido sem utilizar papel nenhum, porque eu já medi
eu tinha aqui um tecido que eu laminei sem papel. E eu já medi aqui a espessura dele. E ele chegou no 0,28. Então, bem mais próximo do que esse que eu laminei com papel de 120 gramas. A gente pode laminar com papel sulfite comum de 75 gramas, de 90 gramas. Quando a gente vai trabalhar com uma peça única, um tecido único, não tem problema você trabalhar com a laminação com papéis de gramaturas diferentes, tá? Porque aí você vai utilizar o tecido sem emenda. Então, se você utilizar um papel de 120 gramas para laminar um tecido e você for revestir uma capa, olha só, fica bem legal, fica bonito, porque a trama do tecido fica bem fechadinha, bem selada. E além disso, facilita o trabalho porque ela não desfia. A partir do momento que você lamina o tecido, você inibe a possibilidade de ele ficar desfiando. Então, esse também é um motivo pelo qual, mesmo sem utilizar o papel, eu lamino o meu tecido para trabalhar. Porque na hora que eu for juntar o meu papel e o meu tecido, ele, olha só, ele não tá desfiado, ele não sai nenhum fiapinho de linha que vai atrapalhar o meu trabalho. Então, vamos começar agora a nossa laminação. Aqui vou demonstrar dois tipos de laminação. Uma laminando o tecido sem o papel e a outra com o papel. No caso da laminação com papel, vou utilizar esse tecido pequeno, porque vou utilizá-lo para um projeto pequeno também, só para demonstrar. Vamos começar pela laminação sem o papel. Eu estico meu tecido sobre um papel de rascunho, com o avesso do tecido voltado para cima. Umedeço o meu rolinho na cola PVA branca e começo a passar com o rolinho a cola sobre o avesso do meu tecido, sem apertar o rolinho, para que não haja um acúmulo de cola e manche o meu tecido. Vou passando delicadamente. Algumas pessoas laminam o tecido usando CMC, que é um tipo de adesivo também. Aqui eu estou utilizando a cola PVA, que me dá um bom resultado também. Vou distribuindo a cola de maneira bem uniforme sobre todo o avesso do meu tecido. Distribuo a cola, de preferência, seguindo o fio do tecido e sem apertar. Depois que eu passei a cola sobre toda a extensão do tecido, indo até as pontinhas, vou deixar secar
em uma superfície reta, com a cola voltada para cima. Agora, vamos à laminação do tecido com papel. Aqui eu estou usando um papel de 75 gramas, que é o sulfite tradicional para fazer a laminação. Nesse caso, eu vou passar a cola sobre o papel que eu vou colar o meu tecido. Eu passo a cola mais ou menos na extensão do tamanho do meu tecido. Em um outro vídeo que eu fiz, que foi um passo bem rapidinho, eu laminei um tecido maior. Então, como eu fiz para laminar o tecido maior? Eu primeiro colei o meu papel na minha base, com uma fita crepe, para que ele não saísse do lugar. E como o tecido ele era grande, eu enrolei esse tecido. Aqui no caso, esse já está laminado, fica difícil. Vou tentar demonstrar com o pequeno mesmo. Então, vamos imaginar que ele fosse um tecido grande. Faço um rolinho. E aí, eu vou deitando esse rolinho sobre a cola que está passada no papel. Vou ajeitando. Aqui eu peguei um pedaço do papel que está sem cola. Vou trazer meu tecido mais para o lado da cola. Então, aí eu vou deitando o meu tecido. Eu posso utilizar uma espátula de silicone para ir alisando esse tecido. E eu vou desenrolando aos poucos e vou passando a espátula, para que não fique nenhuma preguinha, nenhuma nervura. Ele fique bem esticadinho. Lembrando que a espátula sempre na posição deitada. Depois que os meus tecidos estiverem secos, eu vou passar. Primeiro eu vou passar o tecido que eu laminei no papel, porque por ele ser menor, ele seca mais rápido. Então, com o ferro quente, eu passo sobre o tecido do lado direito. Passo bem e a quentura do ferro vai facilitar a aderência do tecido no papel. O outro tecido eu laminei com papel de 120 gramas, mas é importante a gente pensar que não podemos utilizar uma gramatura tão alta no papel, porque senão depois dificulta na hora de fazermos a nossa encadernação. Agora, o tecido sem o papel. Aqui no caso, ele ainda está um pouco molhado. Então, eu vou demonstrar utilizando um outro tecido. Um tecido que já estava laminado e estava bem sequinho. Só para vocês entenderem como que vamos fazer na laminação do tecido sem o papel. Do lado direito do tecido, depois que ele estiver seco, passamos o ferro também em toda a sua extensão. No caso do meu tecido, que eu passei cola para laminar sem o papel, trata-se de um tecido escuro. Então não teria problema na hora que eu fosse utilizá-lo e encapar o meu papelão cinza, revestir o meu papelão cinza. Quando a gente está trabalhando com tecido muito claro, às vezes é interessante que a laminação seja feita com papel, justamente por conta dessa transparência. Olha só, esse aqui já está laminado e esse tecido eu já havia laminado faz uns 3, 4 anos.
e ele está perfeito, como um papel. Ele não desfia, isso facilita demais o trabalho na hora da encadernação. O revestimento do caderno, principalmente na lombada, feita com tecido, ajuda muito na hora da abertura do caderno, para que ele não rasgue. O papel que eu vou utilizar também na minha encadernação, que eu vou fazer a emenda junto ao tecido, também foi laminado. Eu laminei com uma película chamada BOPP, que é a abreviatura do seu nome técnico. E passei por uma laminadora térmica. Mas nós podemos laminar também a frio, com um produto chamado Mude, que é como se fosse uma colinha que depois que você passa sobre o papel, ela fica transparente. Esse Mude a gente passa com um pincelzinho macio e ele também protege e sela o seu papel. Eu optei por laminar o meu papel porque é um caderno que eu vou utilizar na cozinha. E caso caia alguma sujeirinha, eu posso passar um paninho úmido sobre o papel que está laminado, que não tem problema nenhum. Se não estivesse laminado, eu não poderia passar o pano úmido. Aqui eu estou tentando mostrar para vocês a película, mas como ela é bem fininha, não dá para ver muito bem. Uma outra oportunidade, podemos conversar mais sobre laminação de papel. Agora, eu vou cortar o meu tecido laminado. Como é um tecido, eu utilizo o cortador circular, que facilita. Vou cortar na medida que eu preciso para fazer o meu projeto. Aqui, no caso do meu caderno, que é um caderno de tamanho A5, eu estou cortando o meu tecido na medida de 14,5 centímetros de largura, porque eu vou fazer uma emenda junto à lombada, por 24,5 centímetros de altura, que é a medida suficiente para que eu cole a minha lombada e faça a dobra para a parte interna do meu caderno. Se você não tem o cortador circular, você pode fazer isso utilizando uma tesoura. Agora, vamos mostrar como vai ficar sobre a capa do caderno. Então, a minha parte de tecido laminada, olha só, eu vou utilizar o meu paquímetro para medir a espessura de quanto ficou esse meu tecido. Ele ficou com 0,20 de espessura. E o meu papel que eu vou emendar ficou com 0,22. Então, eles ficaram com uma espessura muito próximas. E isso vai me dar um acabamento bem mais bonito na hora que eu for colar sobre a minha capa os dois materiais. Aqui, como eu falei, eu estou utilizando um tecido escuro na lombada. Então, não tem problema nenhum eu fazer a minha laminação sem utilizar um papel por baixo. Mas vamos supor que eu fosse utilizar um tecido claro e eu quisesse fazer laminação com papel. Eu
faria a laminação do meu tecido com papel e depois compensaria colando também um papel na parte de trás do meu papel, para que eles tivessem uma espessura mais aproximada possível. Agora é continuar a encadernação.